aí? Tudo bem? Tudo jóia? E aí, tudo saudade, bom? né? Que saudade, que arraso essa casa. Ah, obrigado, obrigado. Sabe que o primeiro programa que a gente fez nessa quinta temporada, a gente abriu com Lívia Pedreira aqui no seu jardim. Jura, por Deus? Ai, que honra, hein? E a gente mostrou o anuário que tem a sua capa. Ah, fiquei feliz, hein? Quase Você chorei. imaginava? Falei pro Pedro e pra Cris, né? Gente, a hora que eu recebi isso, eu quase chorei. Não, mentira, você não chora. Eu falei, eu choro por qualquer coisa. Verdade. É sensível de verdade? Eu sou sensível. Muito bem. Agora, quando você... O ano passado, quando a gente se conheceu, foi em 2016. Foi em 2016. Você tinha feito a recepção. Aqui a gente tem um outro Otto Félix, um outro momento. A recepção eu adorei fazer, porque a gente pôde fazer uma estrutura bem diferente, assim, né? Mas esse ano é um loft, é uma casa, né? Uma casa que tem árvores dentro, com um outro conceito, falando muito de sustentabilidade, na verdade, uma vida mais sustentável, não é nem de sustentabilidade. A gente está falando de uma vida mais simples, tem um monte de objetos, de coisas que a gente está com uma preocupação grande de alertar, assim, de falar, que eu vou mostrar para você aqui, que a gente vai conversando. Bom, eu vim aqui pela passarela, estava no vizinho, na sua vizinha, que é a Offner aqui, e a gente está já entregando chocolate antes que derreta, né? Antes que derreta, daqui a pouco você vai sujar tudo. Então a gente entra no teu espaço por essa passarela e por esse jardim. Você contou com a ajuda de alguém nessa... Daniel Nunes. Daniel Nunes, um grande beijo pro Daniel. Não, o Daniel é incrível. A hora que eu mostrei o projeto para ele, né, eu falei, nossa, precisa ser muito tropical, essa coisa muito cheia, né? E o Daniel arrasa, né? Ele sempre investe muito e põe muita planta e fica essa coisa realmente muito, né, tropical. E aí a gente já vê que tem essa divisória que deixa ver um pouquinho do jockey lá, que é o que acompanha toda a casa, toda a cobertura e o fechamento da casa. A gente a gente pensou muito nessa estrutura, né? Que como se fosse um pergolado que se repete, então a gente teve toda uma preocupação de fazer algo que seja industrializado, que seja replicável em vários lugares, né? Isso poderia ter sido em madeira, em aço, e a gente junto com a engenharia conseguimos fazer em gesso, que é muito mais viável, né? Muito mais rápido, muito mais prático. Então, são 4 estruturas principais metálicas, aí tem uma caixa de vidro, e aí o resto é tudo em gesso. E isso seria viável numa residência, a gente ter esse tipo de estrutura? Claro, totalmente viável. Claro, sem dúvida, tem que analisar a questão da insolação, da ventilação, que aqui, por conta das cibipirunas, a gente pôde, né, deixar tudo em vidro, que é realmente a casa das cibipirunas, né, das árvores. Então, como que é uma casa de uma árvore? Né? A gente ficou pensando nessa coisa um pouco mais lúdica, um pouco mais conceitual, né? E eu acho que tinha que ter esse contato, né, esse vidro. Porque você consegue ver a copa das árvores, estão lá acima dos... Exatamente, conseguimos ver a copa e a gente tem essa ligação, né, com ela a todo momento. Muito bem, então são 2 caixas, não, são 4 lotes de caixa, 4 volumes aqui que são... São 4 estruturas, né, principais que a gente não vê. Aí toda essa parte de gesso, né, que forma esse único pavilhão, né, com esse vão livre. A gente não tem pilares aqui no meio, a gente tem esse vão de 10 metros, né, na largura, por quase 20 de comprimento, fora o jardim, né? O que é a divisão dessa parte do pergolado vertical que faz o fechamento, não nos deixando ver, mas ao mesmo tempo com essa transparência? Esse é um policarbonato que está com uma película leitosa, porque aqui tem as quadras de tênis do jockey, tem os alambrados, a gente queria dar transparência, mas nem tanto, permitir, né, a luz a entrar, mas que não deixasse a pessoa ver muito lá fora. Bom, chama muita atenção porque a casa é muito clara, muito iluminada, em parte pela maneira como ela foi construída, mas também pelo piso, pelo que você utilizou aqui de mobiliário. E aí, assim, uma das coisas que as pessoas têm comentado muito é, tanto na cozinha quanto no banheiro, essa estrutura que com essas pedras, como se fosse uma pedra bruta, uma pedra lascada. Tá. Isso foi legal, né, que as pessoas estão prestando atenção nisso, porque a gente usou um único revestimento. Né? É tudo de caco de travertino romano, isso é sobra de marmoraria. Então as peças chegam na marmoraria, elas vão quebrando, o pessoal vai guardando e a gente está reutilizando toda essa sobra.
Claro, travertino é um produto nobre, né, super bacana, mas isso é realmente o aproveitamento das marmorarias. E aí, aqui a gente está levantando algumas questões, né? Primeiro, um só revestimento em tudo. Aí isso a gente pega carona na década de 40 e de 50, aquelas ceramiquinhas, sabe? Piso de caquinhos, Piso de tinha na caquinho. minha casa. Então, é isso mesmo, é exatamente essa a ideia. E você sabe da história, né? Não? Foi exatamente assim. Esses caquinhos cerâmicos tinham 2 olarias grandes em São Paulo. E isso era refúgio, era descarte. Eles não vendiam isso. E eles descartavam lá num lugar determinado. Até que um funcionário de uma das cerâmicas estava reformando a casa e não tinha grana, né, para comprar piso e tal, e pediu para o pessoal se ele podia pegar os cacos. E aí ele pegou, e aí outro pegou, e aí outro pegou. E isso virou uma febre em São Paulo, ao ponto do caco da cerâmica custar mais caro do que o piso inteiro. A cerâmica começou a produzir os pisos e quebrar para vender os cacos. E isso durou mais ou menos 10, 15 anos, aí depois caiu no esquecimento, mas ficou toda essa herança, né, para a gente. Não, e é uma herança afetiva, porque toda casa em São Paulo construída nessa época tinha piso de caquinho. Então, Fantástico. você é de São Paulo ou não? Do interior? Eu sou do interior, lá tem caquinho também. Que cidade que é? Eu sou de São José do Rio Preto. Mas você está fazendo essa ponte aérea São Paulo-São José agora? Eu moro em Campinas desde os 6 anos, né? Então sou praticamente campineiro. Abrimos escritório em São Paulo esse ano, né? Por conta um pouco da demanda. Então minha vida está um pouquinho dividida, né? Entre Campinas e São Paulo. Tem caquinho também em Campinas? Tem caquinho em Campinas. Aí, Rio Preto acho que tem mais. Tem mais, em Rio Preto acho que tem mais. Aqui você fez, é quase um tangram com as peças quebradas. E aí a gente também está levantando algumas questões. A cozinha, né, como equipamento, ela pode ser um objeto artístico, uma escultura dentro da casa que faz parte do living, né, o banheiro também, que daqui a pouco a gente mostra. Então a gente está também discutindo como que é a cara de uma cozinha. Ela precisa ter cara, ela precisa ter cara de cozinha, ela pode ser um elemento dentro do living que complete a decoração. Então a gente está levantando outras questões também, né? Isso é muito interessante. Qual seria a cara de cozinha? Aliás, eu estou vendo que você está até com essa cuba metálica da Deca aqui. A gente está usando os metais pretos da Deca. E aí você vai ver aqui, né, nessa parte da cozinha, todos os elementos pensando nessa vida mais sustentável, né? A bucha é de fibra de coco, não tem nada descartável aqui, a colher é de pau, ali tem uma marmitinha ali dentro do lado do fogão antiguinho. Sugerindo que o melhor que você faz, a melhor coisa que você pode fazer é levar a sua própria comida. E esse fogão antiguinho, de onde você conseguiu? Eu tenho, não é uma coleção, mas eu já devo ter uns 3 fogões antigos em casa. Sempre que eu vejo num ferro velho, eu acabo comprando, né? Esse eu achei recentemente num site e, custa, assim, R$200. O frete custa mais caro que o fogão, mas é incrível e funciona e é lindo, né? Acho que... Bom, na casa da minha mãe tinha um com umas abas laterais. Você já viu esse? É esse que eu tenho em casa. Olha aí, aquela com as abas, maravilhoso. Muito bem. Você não tem geladeira antiga aqui não, né? Não, a geladeira é um frigobar, que não é antiga, mas, né, por conta dessa cozinha mais simples, né, mais econômica, a gente só está usando o frigobar. Bem, isso daqui que material que é? Esse não, é um MDF, né, revestido. Engraçado, parece aquelas cozinhas de antigamente também. Parece, mas é já um material novo, né, um MDF laminado. Bem, então a cozinha está aqui dentro deste armário, quer dizer, nosso fogão está ali dentro de um armário, quase como uma joia. E as portas, né, tanto da cozinha quanto do que vai para o quarto, tem essa cara um pouco de fazenda, né, essa coisa da casa do campo. Então, a gente está misturando muito essa vida contemporânea, essa arquitetura contemporânea que é muito forte, mas com essa questão do campo, que é mais simples, desse único revestimento, dessa memória, né, dessas portas que é de fazenda. Então, tem esses detalhes, né, que eu acho que traz esse aconchego aqui para esse espaço. Não, faça uma delícia. Muitos móveis de design, de designers conhecidos. Tem bastante gente conhecida aqui, tem Jader. Eu sempre brinco isso. Já mandei uma foto para o Jader hoje. Falando, Jader, para mim, o grande prazer da minha vida é poder dizer, Jader, almejo, porque almejo muito essas peças do Jader, aquela mesa maravilhosa. Esse sofá
é um lançamento dele, a gente foi no lançamento dele lá, e eu liguei para ele e falei, Jader, eu quero usar esse sofá, então como é que eu faço? Né? Ele, não, ó, fica tranquilo, a gente manda aí para você, então deu certo, foi super bacana. E esse couro é uma coisa de louco, né? Na hora que você encosta nele é um negócio... Mas essa cor exatamente ele tinha? Era exatamente esse que estava o lançamento dele lá na exposição. Clarinho, mas ficou lindo realmente. Jader Almeida. Olha, muitos elogios para o público estar encantado com o seu projeto. Eu acho que todo mundo tem se encantado, está entre os top 5 da preferência do público. Você esperava essa reação? A gente nunca espera, eu acho. A gente tem um processo de projeto que é muito longo no escritório. A gente faz, sei lá, 30 projetos para ir filtrando e chegando para fazer uma amostra, né? E é sempre muito difícil a decisão da história que a gente vai contar. E a tentativa aqui era isso que eu estava falando um pouco agora, né? Dessa arquitetura contemporânea, mas com uma casa de campo. E aí quebramos muito a cabeça para tentar fazer isso acontecer. Enquanto arquiteto purista, eu queria deixar essa estrutura totalmente limpa. Enquanto conceito de campo, a gente queria trazer esses objetos que contassem mais a história, e todas as obras de arte são manuais, né? Então, é muito difícil e a gente não imagina, né, que vai fazer tanto sucesso. Acho que não tem como imaginar. Fiquei realmente muito surpreso e muito feliz, né, que as pessoas gostam dessa coisa, acho que do campo, dessa tranquilidade, né, dessa coisa clara. Eu acho que foi uma surpresa muito boa. Tem inclusive uma trilha sonora muito boa nesse espaço. Você que escolheu as músicas? Não, isso é da Calamar Music, grande amigo, o Thiago Cury, um monstro da música, um dos melhores instrumentistas que eu conheço, fez essa seleção só pra gente, e ele é muito sensível, né? Então, quando eu mostrei o projeto para ele, ele faz uma cara assim, né? Ele tem uma barbona, né? Parece um intelectual. E aí ele fez toda essa trilha sonora só com músicas brasileiras, né? Que é para trazer essa coisa mais da terra mesmo. O espaço se transforma muito à noite, porque daí vem a iluminação. Agora a gente tem a iluminação natural. À noite, quando a luz do sol vai embora, a gente tem a iluminação artificial. A gente trabalha com os spots que eu estou vendo no próprio pergolado, e também com iluminação indireta, iluminação de baixo para cima. Você faz um outro efeito. Mas você tinha um propósito, quero ressaltar tais e tais peças, ou coisas do tipo? A iluminação foi muito bem pensada. À noite ela fica mais cênica, né? De dia a gente tem a luz do sol entrando, então faz sombra no piso, tem essa questão que a Sibipiruna precisa de sol, né? Então a gente pensou muito nessa questão da insolação. Durante a noite a gente quis iluminar, né, todo o perímetro, que é a estrutura, né, que fica evidenciada. Então ela tem essa iluminação mais cênica. E aí tem alguns pontos, a gente não ilumina a circulação, nada disso. É só na mesa principal e nas paredes, na cozinha e no banheiro, no caso, né? O resto é tudo pela iluminação das faces, né, das paredes, que acaba iluminando o ambiente. Outra casa, à noite, outra casa. Tem que vir visitar e antes de ir embora, passar aqui de novo. Uma questão prática sobre as Sibipirunas. A gente vê o fechamento, quer dizer... Se eu realmente tenho um terreno com uma árvore importante que eu não quero me desfazer dela, na prática, como é que eu consigo ter esse tipo de solução? Porque vai chover aqui dentro. Aí é uma outra solução, né? Aqui, como é temporário, a gente pode abusar um pouquinho, deixar aberto, deixar ventilado. Mas na prática, se você quiser manter uma árvore dentro do seu espaço, ou realmente vai ter que ter um outro fechamento dentro da sala, ou tem alguns recursos para vedar, né, essa vedação, encostar realmente no tronco e vedar 100%. Você já teve um caso assim na vida real de alguém que falasse, eu quero muito deixar essa árvore dentro de casa? Já tivemos, mas era como se fosse um pátio parecido com esse, né? Era aberto mesmo, não tinha necessidade de vedar 100%. Você disse que abriu agora seu escritório em São Paulo. Hoje teu mix de clientes está metade aqui, metade lá, 70% lá, 30% aqui? Eles são diferentes, né? Campinas é muita residência, tem muitos condomínios, a região de Campinas, né? Indaiatuba, Boa Vista,
Bragança. E São Paulo é muito apartamento, né? Então, eu acho que casa em Campinas, apartamento em São Paulo. E aí, claro, tem outros projetos em Brasília, em outros lugares do Brasil, que a gente executa também. Além de 2016, você já tinha participado de Casa Cor antes? Não me lembro. De Casa Cor São Paulo, não. Eu fiz Campinas, só no interior. Mudou alguma coisa para você? Você sentiu que teve uma repercussão na sua carreira, no seu escritório? Sim, eu comecei a fazer mostra em 2011. E a primeira mostra que eu fiz, eu já senti um pouco essa diferença. E São Paulo, Casa Cor São Paulo, eu acho que é muito maior, né? É uma coisa nacional, eu acho que tem uma repercussão muito positiva. É um lugar realmente para você exercitar o seu trabalho, né? Fazer coisas conceituais, propor discussões e ter, ao mesmo tempo, uma visibilidade comercial, né? Vamos chamar assim, muito positiva, né? Que bom, fico feliz. Vamos continuar amigo quando você for bem rico, hein, Otto? Vamos... A gente vem agora para a área íntima da sua casa. Você sabe que eu tenho uma história desse colchão aqui, que é um colchão especial, maravilhoso, uma parceria aí da Sleep Solution, né? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Você, como profissional, como arquiteto, você vai projetar um quarto para alguém, vai fazer, está num apartamento, vai fazer o quarto. Você fala sobre colchão com o seu cliente? Porque eu nunca vi um profissional falando, não, porque daí eu converso com o meu cliente sobre a importância do colchão, etc. e tal. A gente começou a falar. Antes os clientes era algo que passava desapercebido, já era o colchão que ele tinha, que ele levava para casa nova. Mas hoje em dia, eu acho que os clientes estão entendendo que o profissional de arquitetura, né, o arquiteto, ele consegue ajudar no dia a dia da casa, né? E a gente consegue indicar coisas do colchão a equipamentos de cozinha, né, não só a decoração em si. Então, acho que o pessoal começou a perceber isso agora e agora sim, realmente eles perguntam, que cama que eu compro, que colchão que eu compro, e assim, é bacana. E até falando de sustentabilidade, como que eu faço para colocar energia solar, reaproveitamento de água. Então, hoje, tomada para carro elétrico na garagem. Então, hoje, a discussão da arquitetura está muito profunda, né? Tá muito interessante. Há quantos anos você tem escritório? Desde 2005. Nesses últimos anos você tem visto, as perguntas têm mudado, as perguntas dos clientes têm mudado? Mudado muito. Os clientes mudaram muito. Eles estão, primeiro, mais inteirados, né, do que é uma boa arquitetura, do que faz um bom arquiteto. As discussões estão mais profundas, realmente. Eles mudaram bastante. Tem uma pergunta aqui sobre curadoria de arte. Se alguém fez a curadoria de arte de vocês, sua aqui para o espaço, é do Fábio essa pergunta, Fábio SS. Parece Fábio 5S, que 5S é uma proposta japonesa de organização industrial. Então, se houve uma curadoria de arte, qual seria a proposta das peças escolhidas? Ali na sala tem uma coisa maravilhosa, aquilo ali que é uma renda, aquilo é um sonho. Essa da Tida Rico, é lá de São José do Rio Preto, da minha cidade natal. É uma peça maravilhosa, realmente. Tida deve estar aqui daqui uma semana, próximo sábado, acho que ela vem para cá visitar. Durante a semana, a TV Casa Cor está por aqui, no sábado não, mas é adorar conhecê-la. Que material que é esse? Olha, eu não sei te explicar exatamente como ela faz isso, mas eles chamam de rendilhado, envolve até papel machê, tem coisas, são vários produtos que ela consegue fazer. Muito bom, é lindo, maravilhoso. Tem mais peças, tem os quadros que você colocou lá do lado de cá, tem mais peças feitas à mão. Essa curadoria normalmente é a gente mesmo que faz, né? E como aqui a gente fez questão de ter muita coisa artesanal, né, feito à mão, a gente entrou em contato com artistas locais, em sua maioria. Então tem tapeçaria, tem as cerâmicas e aqueles quadros da Cacá de Leva, né, que ela fez só para Casa Cor. Para esse espaço? Para esse espaço. Então isso estava no nosso projeto, aquelas cerâmicas de lá, com as medidas e com alturas. Cacá produziu isso. Cacá é incrível, não sei se você conhece, ela estudou no Marrocos, ela tem uma formação muito de Leva.
Cacá Deleva. Isso, Carolina Deleva. E ela fez isso só para o nosso espaço, né? Está sendo um sucesso essas cerâmicas. E esses quadros, ela fez, a gente contou essa história para ela, ela produziu esses quadros em cerâmica com gesso, e lá tem mão, tem pé, tem um bonequinho, tem colher de pau, então tem vários elementos de infância, de memória. E aí a gente fotografou isso, porque as peças eram muito sensíveis, de um jeito, né, de eternizar e de colocar esses quadros no ambiente. Então cada peça aqui, ela conta, né, uma história diferente. Maravilhoso. Então aqui a pergunta do Fábio era sobre as obras de arte. Está respondida. Agora sim, entramos na área íntima da casa. Aqui a gente tem uma divisão que não é uma divisão, você só faz aqui uma limitação de espaço com a porta e tudo fica muito transparente. No caso do quarto, a gente tem o quarto com já a área de banho. E aí eu te pergunto, já que a gente falava das mudanças dos clientes, se eles estão ficando diferentes ao longo do tempo, se isso é um pedido comum, quarto e área de banho unidas. Depende do caso, né? Normalmente o vaso, claro, é sempre separado, né? Não é tão integrado. Mas, de novo, né, aqui a gente está um pouco levantando a questão de o banheiro ele precisa ser um cômodo fechado, ele pode ser um elemento artístico, né, uma escultura dentro do quarto, né, como que isso pode ser? Tem alguns clientes que sim, até pedem para ser tudo integrado, mas a maioria ainda não, né, precisa de uma privacidade maior, principalmente com o vaso, mas chuveiro, isso já tá bem integrado. Já é mais comum. Você repete aqui, como a gente dizia no começo do programa, a mesma história, a mesma linguagem desse quebra-cabeça, dessas peças aí. Eu já ouvi de tudo aqui, né? Ruínas. Já ouvi ruínas, já ouvi, é o sol se pondo atrás da montanha. A Amanda Feber esses dias falou que parecia 3 papéis sulfite rasgados em layers. Então, é bonito, né? Parabéns, Amanda, foi longe. Não, achei lindo. Mas quando você não, então, essa história do sol, você não tinha pensado? Não, a gente não pensou na história do sol, a gente pensou muito mais na questão escultural. E tem essa coisa um pouco da ruína, porque eu acho que a ruína também traz memória, né? Memória de fazenda, de coisa antiga, de viagem, de Itália, né? Então acho que tem muito essa coisa da parede quebrada, da memória. Mas questão de ordem prática, você acompanhou toda a instalação para ficar do jeitinho que você queria? De ordem prática, a gente fez, né, em gesso a parede, aí eu risquei a parede, quebra assim. A gente ajusta isso, que é uma composição de proporção, né? Então a gente desenhou isso aqui no local para ser feitas as paredes. Bacana. Vocês reparam, tem uma coisa que eu adoro, eu sempre mostro isso, porque eu acho que isso é tão fundamental, Otto. Quando a gente liga o chuveiro e não está embaixo da água. Nossa, não sei como que as pessoas ainda põem embaixo do chuveiro isso. Como é possível? Agora, veja, isso falando isso é uma coisa que a gente vê de pouco tempo para cá. Não é uma coisa que sempre existiu, é uma coisa que eu tenho visto recentemente. Pois é, mas se a gente for lembrar, sei lá, 15, 20 anos atrás, eram raras as pessoas que contratavam um arquiteto, né? O projeto estrutural, elétrico, hidráulico ainda era necessário, mas sempre com pensamento de praticidade, eu acho que muito ligado à engenharia, né? Então não tinha tanta essa preocupação, eu vou ligar o chuveiro e vou me molhar e vou sair correndo, né? Hoje as pessoas, né? E ainda acontece. Coloca a mão e puxa. Agora, dói você ver prédios novos, né, recém-construídos, dessa maneira ainda. A questão da funcionalidade, na verdade, é uma questão da repetição. Sempre foi assim, por que eu vou pensar sobre isso? Eu acho que é muito da repetição, não sei, da falta... Não sei se é uma falta de cuidado, eu acho que é ingênuo mesmo, né? Eu acho que talvez as pessoas ainda não tenham atentado que isso é importante, que o pequeno detalhe é importante, né? Esse conforto de você ligar a ducha e não precisar se preocupar em sair correndo. Sair correndo para não pegar, para esperar a água esquentar. Frio, então, né? Esperar esquentar. No dia frio, é verdade. Aqui a gente tem, falando em dias frios, a gente tem, na verdade, uma abertura, essas paredes de vidro se fecham, né? Sim, elas fecham. Nesse momento elas estão abertas, a gente toma banho praticamente do lado de fora da casa. É uma delícia, né? Você tomar banho
né, com um jardinzão desse daí, eu acho muito bacana. E claro, tem a possibilidade de fechar. Né? E aí, mais uma vez, as folhagens tropicais de Daniel Nunes. Folhagens tropicais, super tropicais. Super tropicais de Daniel Nunes. Isso aqui é metal? Não, esse é cerâmico. Esse é cerâmico. É a mesma cor que a gente tudo preto, bem discreto, né? A gente queria realmente chamar a atenção para as esculturas, né? Aqui a gente tem também, não sei se o Denis mostrou, nas laterais a gente tem prateleiras que atendem do lado de cá e do lado de lá. Bom, a cama ocupa a área central deste quarto. A gente tem o closet junto com o quarto também, que é uma solução muito prática, mas que as pessoas por um tempo afastaram o closet, agora o closet volta. Eu acho que as coisas vão mudar, a sociedade vai mudar. A arquitetura contemporânea, na verdade, ela discute isso, né? Ela não discute, porque as pessoas às vezes pensam que a arquitetura contemporânea é um estilo. Então é a casa quadradona. Não. A arquitetura contemporânea é como que a sociedade está usando o espaço. Então, qual que é a solução do espaço para a nossa vida hoje que faz sentido? Né? Claro, depende da metragem, depende da família, depende dos hábitos pessoais de cada um, mas é isso que a arquitetura contemporânea discute, né? É a função e atender a sociedade nos dias de hoje. E aí a gente pode ir longe para os tipos de família, não é? Pessoas que moram e viajam, passam metade do tempo em uma cidade, metade do tempo em outra. Então são várias. Os espaços estão cada vez menores, né? Muito mais práticos. A cozinha está praticamente desaparecendo, né, do dia a dia das pessoas em São Paulo, principalmente, né, nos grandes centros. Acho uma pena. É uma pena, mas é só olhar para a Europa, olhar para o Japão, né? Eles estão um pouco na nossa frente, né, em relação à densidade de espaço, né? E aí o que está acontecendo com os equipamentos. É verdade. Não, uma alteração importante. Acho que Casa Cor aos pouquinhos vai tentando refletir esse jeito de morar. E a gente vai trazendo experiências como essa da tua casa. O Denis deve ter mostrado aquele vaso, também é da mesma Isso, da Cacá. E ali também. O closet, uma pena que não dá para vocês sentirem, mas ele é revestido com suede, então não é madeira aquilo, ele tem todo um toque, né, especial. Isso faz diferença também para tornar a casa mais agradável. Essa coisa da textura é tão importante. É importante. Quando você fala, vamos, passa a mão no couro para sentir como é o couro, é isso que vai fazer a diferença depois, no dia a dia dessa pessoa, de usuário. A textura faz muita diferença, né? O toque, os materiais naturais, né? Não ter nada sintético. Então isso realmente traz... São coisas subjetivas, né? A pessoa, às vezes, ela se sente bem num lugar, ela não sabe o porquê, né? Acho que isso faz muito parte do trabalho do arquiteto, né? A gente consegue se sentir no espaço antes dele estar pronto, né? A gente sente aquilo, textura, cor, fibra, né? Então tudo isso faz parte. Aí a junção de tudo isso que traz, né, esse aconchego no final do projeto. Uma coisa interessante que nesses 5 anos de TV Casa Cor, estamos no 5ª temporada, as pessoas fazem muitos comentários pelo WhatsApp, pelo número que aparece na tela, mas também pelo Facebook e pelo YouTube. Quando você mostra, e são muitos os ambientes de Casa Cor que optam pelo menos é mais, como uma tendência também, mas você vê muito comentário do tipo, mas isso não funciona para mim, acho frio. Você tem poucos elementos, mas você tem uma casa muito acolhedora. Será que você atingiu esse resultado por conta das texturas, por conta da luz? O que é que fez com que a sua casa tenha poucos elementos, mas as pessoas queiram ficar aqui? Isso eu acho que é a parte mais difícil de resolver. A gente tenta sempre fazer isso e a gente tem projetos com arquitetura facetada, toda torta, diagonal, mas a hora que você entra lá dentro ela continua sendo gostosa. Eu acho que esse é o mais difícil para conseguir dentro da arquitetura, né? Tirar esse minimalismo europeu, né, da Revolução Industrial, do modernismo, né, de 1900, e trazer para uma realidade que é mais tropical, mais brasileira, né, que as pessoas gostam de se sentir mais confortáveis. Eu acho que aqui, né, a gente foi feliz nesse projeto, porque mesmo tendo essa arquitetura muito forte, né, muito contemporânea, vigas retas que se repetem, muita geometria, muito gráfico, né, é gostoso. E para mim é 100% seleção do mobiliário e textura.
É isso que traz esse aconchego. A escolha do piso bruto, a escolha das tramas, o tecido é mais rústico, o sofá de couro. Né? Então, esses elementos que vai trazendo, e a cor, né? Porque se fosse tudo branco, não ia funcionar. E mesmo, eu não sei se tem ali o tipo de cor que você usou, isso não é um branco, né? Não, isso é um praia da Coral, chama praia. Porque as pessoas têm falado da Casa Branca do Otto, Não, mas é como... a cor do travertino, a gente queria mais ou menos uma coisa monocromática, né? Estrutura e piso que fosse a mesma cor. Porque como eu estou bem nesse momento, escolhi muita cor recentemente para minha casa, eu falei, não é branco. E é uma cor muito interessante. Então, chama praia. Se chama praia, ela traz essa homogeneidade, né, na casca, né, na construção, e aí possibilita a gente usar esse mobiliário que tem essa paleta de cor marrom. Né? Eu vou fazer só uma observação, porque hoje também eu vi várias perguntas que foram encaminhadas para o site casa.com.br, para o Instagram, casa.com agora é o site do Grupo Casa Cor, e tem lá uma proposta, as pessoas mandam as perguntas e os arquitetos, designers de interiores respondem. E eu vi muitas perguntas sobre tapete. As pessoas perguntavam, como é que se usa tapete? Aqui está um ótimo uso de tapete, depois vou pegar essa imagem e vou colar nos vídeos que estão sendo produzidos para lá, porque aqui você abraça todo o mobiliário da sala, você faz uma divisão com o tapete, já que a gente não tem parede, e lá no quarto também você dá o conforto do quarto naquela área com o tapete. É uma dúvida usar tapete, né? É uma dúvida e tapete é muito importante, né? O tapete ele realmente traz esse aconchego, ele delimita um espaço. Esse é um tapete único, né, de 8,5 metros, mas ele marca essa circulação aqui central, que o eixo está bem no meio da cama, né? Então a cama é exatamente o meio do bloco e as semiperunas estão um pouco à esquerda. Então esse eixo aqui central é delimitado pelo tapete, né? E o tapete ele acolhe, ele abraça, e a gente escolheu aí sim, né, os 2 tapetes escuros também para trazer, né, essa atmosfera um pouco mais para o campo, né, mais para... Bom, a lareira está ali, mas a gente não acende a lareira, né, aqui na casa. Não, hoje não. A lareira está só ali. Muito bem. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta ou um elogio, mandando beijos para Otto Félix. Muito gostoso te encontrar de novo em Casa Cor. Muito bom, de verdade. Torço muito por você e acho que o trabalho que você fez esse ano é maravilhoso. Como eu te falei, está entre os 5 mais aqui da casa. Então, eu acho que eu vou. Tem um vídeo, não tem? Tem um vídeo que eu tenho que passar. Muito bem, então eu vou passar o vídeo. Vou te pedir para você passar as redes sociais para que as pessoas possam te seguir. Tá. E aí conhecer várias facetas de Otto. Então, a gente tem o Instagram do escritório, né, que é Estúdio Otto Félix, estúdio com S mudo, Otto é com 2 T's. E tem o Otto Félix, que é o meu pessoal, que tem um pouquinho de projeto, que o estúdio Otto Félix é uma organização meio de um portfólio, né? Então é só projeto, eu não posto nada pessoal, e aí tem o meu pessoal, Otto Félix. Muito bem, então vocês vão seguir as redes sociais. Se tiverem perguntas sobre a casa, até o dia 4 de agosto tem muito programa ao vivo, você pode mandar as perguntas, a gente encaminha para ele, se a gente não souber responder, se a gente souber a gente tenta responder, mas a gente encaminha, ele está aí. Tem vindo bastante para São Paulo, não é? Tenho, estou passando a maior parte do tempo em São Paulo, então estou sempre por aqui. Então é fácil para a gente encontrar o Otto e passar as perguntas para ele. Você pode comentar mesmo depois que o vídeo não está mais, que a transmissão já não esteja mais ao vivo. É só mandar. Na tela tem um número de WhatsApp. Não é o número do Otto, porque às vezes eu respondo, olá, Otto. Não, eu sou a Marcinha. Então, se você quiser, pode se inscrever num dos nossos grupos que discutem decoração, arquitetura, design, paisagismo, 24 horas por dia mesmo. A gente vai e responde e comenta. E esses grupos também me ajudam muito nas pautas, são eles que me dão esse termômetro dos ambientes que estão sendo mais apreciados. Por isso que eu posso te falar com segurança que o seu está ali muito bem cotado. Oba. Então, se você quiser fazer parte dos grupos, por favor, me escreve, eu te adiciono. Agora a gente vai rodar um vídeo. Te agradeço mais uma vez. Obrigado, chocolatinho de coração que eu te mandei, você jogou lá, fez lá onde... Comeram! Vou comer, não que eu sei. Já era! Já foi. Alguém deve ter sido o Cabo Man, deve estar um dos meninos. Na geladeira lá para eu comer depois. Alguém comeu, tudo bem, depois a gente toma um café com
o seu rosto Tá bom. na live, né? Eu vou passar esse vídeo, eu vou finalizar o programa aqui no espaço do Otto mesmo. Então, é um videozinho rápido que a gente fala um pouco sobre a escolha de colchões, sobre o que a importância de escolher um bom colchão e os detalhes. Passa mais da metade, né? Quase metade do dia vai deitado. Eu adoraria passar metade do dia, estou passando tão Não, pouco. mas você só trabalha, né? Você não... Trabalho, né? Mas eu falei que eu ia me jogar no seu colchão, porque o seu é bom. Eu ia me jogar lá. Mas a gente fala um pouquinho disso no próximo vídeo e eu acabo o programa aqui mesmo, no espaço do Otto. Como é o nome mesmo da moça que fez aquele trabalho? Tida. Tida, eu gostaria de te encontrar. Quem sabe se ela vier durante a semana, a gente pode conversar. A gente mostra agora o vídeo e eu volto para dar os recados finais.